Irmãos, convido a igreja a abrir suas Bíblias em Juízes, capítulo 11. Aleluia. Versículo 29. Juízes, capítulo 11, versos 29. Aleluia. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos ler todos juntos, irmãos, né? Numa só voz. Está projetado ali. Obrigado. Amém? Está projetado ali. Vamos ler todos no 2, todos juntos? 1, 2. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa e Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar assento. Meus amados irmãos, aqui nós temos uma história, né, de um homem que teve a presença de Deus, né? Deus apoderando daquele homem, ele fez uma coisa grandiosa, a qual, se ele naturalmente, né, fosse, ele não conseguiria. Essa história, irmãos, nos dá muitos exemplos. E neste mês temos falado sobre a presença de Deus. E a presença de Deus é algo sublime, é algo inigualável, é algo incomparável. É algo que quando nós temos, irmãos, quando é concedido a cada um, cabe a nós valorizarmos essa dádiva, né, que é a presença de Deus. Hoje o homem, ele procura tantos deuses, né? Ele procura se escorar, se espelhar em tantas coisas. Isso é uma necessidade do homem, querer ter um Deus, querer ter uma referência, querer ter algo ou alguém ou alguma coisa para seguir. E um dia estávamos desta forma, né? Onde as pessoas falavam assim, é por ali. A gente estava doente, né? É por aqui que você vai receber a cura. Ia no desespero, né? Na angústia a gente ia. Presta atenção. Às vezes, eu já contei isso aqui para os irmãos, né? Que quando eu ia fazer a prova no ensino médio, e chegava no dia de prova, ficava tão desesperado, que começava, não sabia para quem que eu ia pedir. Era tantos deuses que eu ficava, olha o pensamento meu, eu ficava preocupado se um Deus se um santo ia ficar com ciúme do outro santo. Aí eu reunia tudo junto ali e falava assim, agora eu vou ter que pedir para todo mundo, mas no meu coração a preocupação é que eles não tivessem ciúmes, se eu tivesse pedindo mais para um ou menos para outro, porque eu queria ir bem na prova, né? Principalmente final de ano. Mas um dia, irmãos, né, nós encontramos este verdadeiro Deus. E como, né, o homem, ele consegue ter verdadeiramente essa presença de Deus. Muitas pessoas acham que hoje que tem a presença de Deus. Muitas pessoas. Essa história de Jefté, irmãos. Um homem, filho de Gileade, e filho também de uma prostituta. Agora, seu pai morre e os seus irmãos expulsam ele daquele lugar. Falou assim, você não é filho da nossa mãe não. Você não tem direito a nada, sai daqui. E a história vai dizer que vai nos contar que ele sai de Gileade, ele vai para um lugar mais afastado, né? Uma terra de Tobi. E ali, homens levianos, né? Alguns homens, né? Marginalizados, às margens da sociedade, né? acompanhava Jefté.
Eu vejo, irmãos, aqui já, como eu tinha dito, pessoas procurando, né, se espelhar, se afirmar em alguém ou em alguma coisa. E eles viram alguma coisa diferente em Jefté, aqueles homens talvez já excluídos pela sociedade. E não era diferente na vida de Jefté. Eles se identificaram. E é tão comum, né, as pessoas que se identificam se agruparem, porque os assuntos são os mesmos. Pensa que coisa estranha eu chegar perto de alguns médicos e tentar participar da conversa deles. Qual será o meu assunto? Eu vou simplesmente poder falar nada, porque eu não entendo nada de medicina, né? Mas se alguém se aproximar e começar a falar de Jesus, vou me identificar. Espera aí, esse assunto eu conheço. De Jesus, vamos conversar. Nós nos identificamos, irmãos. Agora, aqui eles estavam com as suas dificuldades, né? Com as suas dores, as suas lamentações, mas eles estavam juntos. E Jefté, ele não era somente um daqueles homens marginalizados, né? Ele era o cabeça deles. E coisa boa é que ainda que sejamos excluídos, irmãos, ainda que tentam nos afastar, mas quando a presença de Deus está sobre nós, ainda onde nós estivermos, ali faremos a diferença. Ali seremos, aleluias, por referência. Muitas vezes somos rejeitados e deixamos se influenciados por essa rejeição. E essa rejeição então nos leva a uma resistência de sermos abençoados por Deus. Será que você tem olhado os seus problemas e se inclinado diante deles, dizendo, não, eu não posso, eu não sou capaz, Deus não está comigo? Será que você tem falado desta forma, ficado murmurando, né? Deus me esqueceu aqui, fui rejeitado da minha família, e agora o que me resta é ficar no meio dessas pessoas aqui, onde eles também foram rejeitados. Mas quando o homem ele tem a presença de Deus, quando o homem, aleluia, está guiado por Deus, não importa onde ele esteja, Deus estará com ele. Deus o surpreenderá ao momento que ele menos espera. Aleluias. E agora aquele povo de Gileade, eles são afrontados, né, pelos amonitas. Os amonitas, como diz a história, eles queriam reclamar agora a terra. E eles então foram até o povo de Israel e começaram a pelejar contra o povo de Israel. Agora o que me chama a atenção, aqueles irmãos, porque a Bíblia fala que não era somente um, que era irmãos, ou seja, no plural, que havia expulsado Jefté. Agora eles não aparecem mais aqui para resolver o problema daquela nação, porque quem vai até diante de Jefté são os anciões, para pedir para ele, clamar, pedir clemência para que Jefté ajude o povo de Israel. Eu fico imaginando aqui que muitas vezes, ainda que somos caluniados, irmãos, somos injustiçados, virá um dia que Deus nos exaltará. Chegará um dia que as pessoas que nos rejeitaram, aleluia, que disseram assim, não, para que você aqui, né? Para que precisamos de você? Estas pessoas tornarão de volta a pedir ajuda para você novamente. Porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Quando a presença de Deus está sobre a sua vida, aleluia, temos algo a oferecer para alguém. As pessoas, elas identificam isso em nós. Elas falam assim, essa pessoa não é qualquer um. Ele serve um Deus que, quando
existe um problema, o Deus que ele serve ajuda ele a resolver isso. Porque hoje o que as pessoas, elas menos conseguem fazer, irmãos, ou seja, que elas não estão conseguindo fazer, são achar soluções para os seus problemas. Ou seja, processar, tentar entender e tentar achar uma saída. As pessoas hoje ficam desesperadas, ficam angustiadas, depressivas, porque elas querem uma resposta. As pessoas não conseguem descansar mediante a turbulência destas vidas. As pessoas perdem noite de sono, as pessoas começam a pedir conselho para muitas pessoas, independente se a pessoa, dependente do credo da pessoa, do que a pessoa acredita, ela vive falando aos quatro ventos. São muitos conselhos, muitas respostas, mas nada resolve. Mas quando existe um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem a presença do Senhor, este sim consegue descansar. Este sim não fica sem resposta, porque a presença de Deus vai confirmando a cada passo que ela vai dando, aleluia, vai sendo, aleluia, o passo confirmado por Deus, e aquele passo consolidado sobre esta terra. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, me faltou o chão agora, né? Eu fico pensando, Deus, se não fosse a tua presença sobre a minha vida, me faltaria o chão. Mas como o Senhor está comigo, aleluia, eu estou firmado sobre a rocha que é ti, Jesus. Onde nós temos firmado, né, a nossa vida? Na areia ou na rocha, que é Jesus. E agora então, aqueles anciões, eles chegam até Jefité e explicam o que estava acontecendo. E Jefité fala assim, ó, mas vocês me rejeitaram, agora vocês vêm pedir ajuda para mim? Por que eu vou fazer isso agora? E os anciões, mas por isso mesmo que estamos aqui. Se você for pelejar por nós, tudo que você disser, nós faremos. E você será por cabeça da nossa nação. Jefité entendeu que agora era Deus, aleluia, movendo as águas, restituindo aquilo que era por direito sobre ele. Aleluia, ainda que as pessoas tentam tomar a nossa bênção, aleluia, mas elas não conseguirão, porque o decreto foi Deus que deu. Ainda que o inferno se levante, ainda que um homem tente impedir a bênção de Deus, mas não conseguirão, porque é Deus, aleluia, que instituiu, irmãos. Não existe ninguém que possa, aleluia, atrapalhar o projeto e os planos de Deus. Aleluia. E agora então, ele assumindo a causa, perdoando aquele povo que havia lhe rejeitado, né? Vemos aí o caminho do perdão. Pera, se Deus está me exaltando, eu não vou, né, pagar o mal com o mal, não. Poderia muito bem, não. Agora eu vou ficar com a minha turma, com o meu bando para cá, e vocês se viram aí, porque onde que eu estou bem tranquilo. Mas não, ele teve visão. Ele entendeu que se perdoasse, coisas grandes ele poderia alcançar. Ele deixou agora o orgulho, a ignorância de lado, e ele foi para cima do problema. Ele não ficou parado, prostrado, aleluia, no comodismo, não, porque ele tinha a presença de Deus. A pessoa que tem a presença de Deus, ela parte para cima do problema, aleluia, ela enfrenta, ela não fica cabisbaixa, aleluia, simplesmente chorando, aleluia, e murmurando, não, porque é Deus que confirma os seus passos. Então agora enviando mensageiros para Amon e explicando, né? Assim, ó, estamos aqui nesta terra, né? Você está reclamando dessa terra que a gente está, mas quem foi o nosso Deus que deu. O nosso Deus, ele desapropriou essa terra e nos deu essa terra. Mas vemos na história que
por mais que ele tentasse resolver amigavelmente, né, com Amon, os amonitas, eles não deram ouvidos a Jefté. Não deram ouvidos a Jefté. Fico pensando, né? Depois de tanto tempo, agora os amonitas queriam tomar a terra, lugar, não somente, né, o lugar que ele estava, Jefté, mas todo Israel, lugar onde que eles já haviam consolidado família, onde que eles já haviam plantado, muitos dias de suor, seus animais estavam ali, quantas coisas já haviam tido naquele lugar, e fica imaginando que aqueles momentos de apreensão sobre os israelitas, pensando, será que vamos perder tudo? Aonde estava aquele povo, né, diante de Deus? Porque aqueles homens, né, eram tudo israelita? Porque eles não tiveram a mesma ousadia do que Jefté? Porque a história era a mesma. Hoje nós temos a Bíblia aqui para que nós possamos ler dia após dia, porque como nós vamos conhecer Deus? Né? Através da palavra, da sua palavra. Acreditando na sua palavra, tendo cuidado, zelo com a sua palavra. E naqueles dias não era diferente, né? Naqueles dias a diferença, né, não era escrita, mas era oral. Era passado de pai para filho. E porque eles não trouxeram à memória que o Deus que eles serviam era o Deus criador dos céus e da terra. Além de ser um Deus criador, é um Deus sustentador. Por que eles haviam se esquecidos? Por que abatia os seus corações? Não somente dos seus irmãos, dos seus meios irmãos, mas de todo Israel, até mesmo dos anciões, pessoas responsáveis em manter a tradição judaica. A pessoa que guarda a palavra de Deus, a pessoa que ali zela, aleluias, esse prosperará na presença do Senhor. Será que você tem tido um tempo para com Deus? Será que você tem tido um tempo para a leitura da palavra de Deus? Será que você tem trazido à memória aquilo que Deus fez sobre a sua vida? Será que você tem lembrado de onde que Deus te tirou? Porque você vai precisar disso. Aleluia, porque quando Jefté foi conversar com o rei amonita, ele explicou tudo isso. Ele falou o Deus dele, o Deus dos pais dele, o que Deus havia feito, que Deus tinha desapropriado aquela terra, que Deus tinha dado nas suas mãos, ou seja, ele guardou as 7 chaves em seu coração, em sua mente, e aquele Deus andava com ele dia e noite. Mas não era a mesma coisa para com seus irmãos, aleluias, e eles haviam se esquecidos. A pessoa que ela tem em Deus é uma pessoa diferente. Uma pessoa que tem a presença de Deus, aleluia, ela faz a diferença por onde quer que ela passe, por onde quer que ela vai. Aleluias, ainda que ele estava agora fora de Gileade, mas eles foram buscar Jefté. E Jefté, então, assumindo esta causa, e vendo que o rei amonita de Amon havia rejeitado a sua explicação e não queria, né, resolver de uma forma de paz. Então Deus, aqui qual o versículo que lemos, no versículo 29, diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa e Gileade, de Mispa e Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon à minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater com eles,
e o Senhor os deu em sua mão. Aleluias! Deus entregou o seu inimigo nas mãos dele. Vemos um grande milagre aqui, ele encabeçando agora os exércitos, aquele povo medroso, e aquele povo então tomou coragem para ir guerrear através daquele homem de Deus, a qual tinha a presença de Deus, porque o Espírito do Senhor, conforme a palavra disse, se apoderou de Jefté. Você não imagina, aleluia, o que você é capaz quando a presença de Deus está sobre a sua vida. Mas o que acontece é que muitas vezes nos acovardamos porque não acreditamos que Deus é conosco. Que sinais que nós queremos, né? Que sinais que nós queremos para que entendamos que Deus ele é conosco. Porque se nós vemos na igreja, se nós lemos a palavra, se tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, aleluias, você tem a presença de Deus. Mas se vemos para a igreja simplesmente para cumprir um momento religioso, se fazemos as coisas para o nosso próximo, para sermos reconhecidos nessa sociedade, aleluias, então nada nos adianta. Porque aqui mesmo, como diz a palavra, nessa terra, já recebemos a recompensa. Mas muitas pessoas hoje, nesses dias de hoje, têm trocado a glória de Deus, a presença de Deus, aleluias, pela sua própria vaidade, para serem reconhecidos. Mas aí quando chega o momento do aperto, o momento difícil, onde nós vamos precisar, aleluia, da presença de Deus para resolver os problemas inalcançáveis, vai nos faltar, aleluias, vai nos faltar apoio, vai nos faltar, aleluias, em que confiar. Aí vamos pedir, irmão, ora para mim. Aí vamos querer que as outras pessoas nos ajudem. E saber que o mesmo Deus que está com o irmão da direita é o mesmo Deus que está comigo. O mesmo Deus que está com o irmão da esquerda é que está comigo. Deus, aleluia, ele consegue espalhar. Deus consegue encher, aleluia, todos sem nenhum problema. Não existe limites para Deus. O que existe é a diferença com que cada um recebe esta presença, como que cada um valorize esta presença. Porque uns, aleluia, imagina a presença é só na igreja, é só lá que eu tenho que glorificar, sentir aleluias. Mas em casa, aleluias, no serviço, na escola, não é momento de ter a presença de Deus. Porque quando temos a presença de Deus, Deus nos usa de formas exclusivas. Deus nos coloca em situações onde as pessoas não conseguem entender e não conseguem imaginar a solução. E Deus, ele nos guia para o caminho certo. E não só nós somos abençoados, mas outras pessoas também são abençoadas através da nossa vida, aleluias. Porque nós aqui nesta terra, como Jesus disse que ele veio representar Deus, representar o Pai, assim somos nós, incumbidos de transmitir esta presença de Deus para essa sociedade, para o nosso próximo. E quando Deus chega, aleluias, algo acontece. Quando a presença de Deus está em algum lugar, algo diferente acontece, aleluias. Porque vivemos, aleluia, nos últimos dias. E Satanás, não somente o diabo, mas principalmente o adversário das nossas almas, né? Tem combatido muito as pessoas que buscam a presença de Deus. Porque as pessoas que não buscam a presença de Deus, estas não lhe causam preocupação. Mas as pessoas que buscam a presença de Deus, estas sim, aleluias, pode causar. Porque a pessoa que busca a presença de Deus, ela vai falar de Jesus, ela vai pregar o evangelho, ela vai ajudar aquela pessoa que está precisando, porque ela é o embaixador de Deus aqui na terra,
é um embaixador, ele é um representante de Jesus aqui entre os homens. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, debaixo do poder de Satanás, não. Que esta noite possamos glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos debaixo do seu poder, e nenhum mal, aleluia, pode nos atingir, aleluia, ainda que ficamos amedrontados em meio a situações adversas, mas nesta noite que você possa ser cheio da presença de Deus para, aleluia, suportar, ultrapassar estes problemas que sobrevêm sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, e ser um vitorioso, em nome de Jesus, aleluia. Porque quando o homem, ele não tem a presença de Deus, muitas coisas lhe acontecem. Muitas coisas. E uma dessas coisas é viver uma vida de escravidão. É viver uma vida onde que aquilo que você está fazendo, está te fazendo mal e você sabe disso. Mas você não tem forças para deixar de fazer, porque lhe falta a presença de Deus. Mas quando nós deixamos essa presença invadir o nosso coração, e falar assim: Senhor, eu quero preservar dia após dia, Pai. Eu não quero, Senhor Deus, que nada deste mundo, Senhor Deus, que é contrário à sua vontade, que crie raízes dentro do meu coração e dentro da minha vida, Senhor. Eu quero podar, Senhor Deus, esta noite. Eu quero que cresça em mim somente o seu reino, ó Pai, e que a sua vontade seja soberana sobre a minha vida. Aleluia, é essa oração sincera que temos que fazer diante de Deus, para que possamos, aleluia, clamar esta presença a todo momento. Porque é perigoso o homem, o ser humano, não entender e não valorizar, reconhecer que essa presença, aleluia, é importante sobre cada um. Limitamos a presença de Deus. Algumas coisas nós conseguimos fazer, outras coisas nós não conseguimos. E as coisas que nós não conseguimos fazer, nós culpamos a Deus, nós culpamos a igreja, nós culpamos os irmãos, nós culpamos a família. Mas quando nós entendemos que o poder de Deus é ilimitado, nós não importamos muito mais com as situações adversas que nos advêm todos os dias. Porque agora a nossa vida está pautada na presença de Deus, naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz sobre cada um e sobre a nossa vida. Às vezes queremos substituir a presença de Deus pelos problemas, e ficamos cegos. Mas quando nós damos vazão a esta presença, as coisas que ofuscavam a nossa vida, que nos distanciava diante de Deus, e que nos deixava tristes, abatidos, agora perde o seu significado, porque Deus, Ele em sua onipotência, Deus na sua onisciência, Ele vai nos restaurando, nós vamos ficando próximo deles, bem pertinho dele, e vamos, aleluia, vencendo pela fé os obstáculos, vamos superando os problemas pela fé, porque a presença dele, ela é suficiente em nossa vida, aleluias. Não perca a presença de Deus, irmãos, não perca. Jefité, uma coisa que me chamou atenção foi o seu voto. A euforia dele era tanta, né, com a presença de Deus agora na sua vida, que ele faz um voto, né? Muitos falam assim: o voto de tolo, né? O voto de Jefté. Mas quando Deus nos enche de tal maneira que a gente não consegue, muitas vezes, distinguir o que é o sobrenatural, né? E o natural. Às vezes, se não vigiarmos, fazemos voto de tolo. E depois,
nós ficamos nos cobrando, né? Eu, nossa, fiz esse voto, agora eu vou ter que cumprir. E aqui a história diz que ele ficou tão feliz, né? Aquela presença de Deus na sua vida, ele acreditando, porque quando Deus nos enche, irmãos, quando a presença de Deus, ela nos transborda, principalmente quando estamos diante de um problema, uma situação que aos olhos humanos é difícil de resolver, é insolúvel, nós nos transportamos para outro lugar, e muitas vezes fazemos voto de tolo, e depois, na hora que cai a ficha, o que eu falei para Deus? Mas Deus, Ele não olha, né, nossa ignorância, porque se Deus olhasse, irmãos, né, Deus não faria. Mas aqui Deus, Ele olhou para Jefté e realizou, né, aquele milagre, né, dando o inimigo sobre as suas mãos. E depois, quando ele chega em casa, depois da guerra, né, já glorificando a Deus, né, cantando o hino da vitória, porque o voto dele foi o seguinte, como está escrito aqui. Ele falou assim, ó, se o Senhor lhe der os inimigos na minha mão, a primeira pessoa que sair, na hora que eu estiver chegando em casa, a primeira pessoa que sair da porta de casa, esta pessoa eu vou oferecer um holocausto ao Senhor. E quando ele se aproximou da casa dele, quem sai de encontro a ele? A filha dele. A filha. E agora? Nossa, minha filha. Pensa agora ele tendo que sacrificar sua própria filha, irmãos. A hora já avança, não dá para a gente estender muito. Mas fica a pergunta. Se ele não tivesse cumprido o voto, irmãos, a vitória já estava ganha, né? A vitória já estava ganha. Se ele não tivesse cumprido o voto, Deus perdoaria ele? Fica a pergunta para os irmãos. O que acontece é que hoje, né, muitas pessoas vêm para a igreja, né, sente a presença de Deus, né, naquele momento de nostalgia e de gratidão, né, de satisfação. Achei o caminho agora. É isso que faltava na minha vida, essa presença. E de repente a gente cai num momento de Jefté. Nós fazemos voto para Deus e depois a gente não dá conta de cumprir. E depois a gente fica nos culpando. E a culpa acaba voltando para Deus, porque aí eu paro de vir na igreja, eu paro de orar, porque aí o diabo vai, isso a gente vai estar dando munição para o diabo, porque na hora que você falou, mas você está orando, por que você está orando? Você fez o voto, você não cumpriu, você acha que Deus está ouvindo sua oração? Por que você está indo na igreja, né? Você fez o voto, você não cumpriu, Deus te abençoou, por que você não está... Aí o diabo usa isso como munição e as pessoas começam a se afastar da presença de Deus, por um momento de deslize, um momento de fraqueza, aleluias, momento que falou sem pensar. Esta noite, aleluias, é noite de reconciliação. Deus, aleluias, Ele está olhando as nossas falhas, irmãos, dos altos céus, e vendo que há um coração aquebrantado, um coração arrependido, que muitas vezes no momento sem pensar nós falamos alguma coisa e depois nós não conseguimos sustentar aquilo que falamos. Mas Deus esta noite está dizendo, não pare, aleluia, é eu que tenho dado a vitória, aleluia, não dê ouvido mais para o diabo sobre a sua vida, mas antes valorize a minha presença sobre você, aleluias, não deixe nada roubar a presença de Deus, não deixe nada. Muitas vezes é o diabo, mas muitas vezes somos nós, que damos brecha para o diabo, depois falar aos nossos ouvidos aquilo que nós prometemos para Deus e não fizemos. Mas que isso não seja para distanciarmos de Deus, da presença dEle, mas que isso seja esta noite de reconciliação e aproximação diante de Deus. Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso conhecer mais o Senhor. Porque a verdade é que se passamos a vida toda lendo a palavra, orando, buscando a Deus, ainda nós não conheceremos a Deus da sua forma plena. Não conheceremos a Deus. Porque Deus, Ele é infinito, irmãos, e nós somos tão pequeninos. Então não ache que você já conhece a Deus, não.
por isso mesmo, né? Muitas pessoas até não buscam mais a Deus, não valorizam mais a presença de Deus, porque já acha que conhece a Deus, já acha que já sabe de tudo. Aí que a gente se engana, irmãos, porque a gente, a cada dia, somos pobres homens miseráveis, né? Precisamos muito mais da presença de Deus, muito mais que nós imaginamos, irmãos, muito mais. E se não fosse a sua misericórdia sobre nós, já seríamos há muito tempo consumidos pelo maligno. Mas a mão dele poderosa tem nos guardado dia após dia, e por isso estamos aqui de pé, aleluia, louvando e glorificando o seu nome, aleluia, e sendo bênção para essa sociedade, para o nosso próximo, sendo embaixadores dele aqui na terra. Continuemos avançando no reino de Deus, porque preste está a vinda do nosso Senhor, a luz, para vir buscar a sua igreja. Amém? Os irmãos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Que Deus abençoe os irmãos. Nunca se esquecemos desta presença, nunca deixemos essa presença. Aleluia.